Sol baixo, sol baixinho, sol baixinho também queima. Como é que é? E o resto? Eu hei. Meu pai é cantador e o resto? Meu pai e eu sou filho deles ambos, canto da mesma maneira. Europa, América e as Ilhas Atlânticas. Este é um evento que o município de Vila do Porto já tinha há algum tempo pensar em organizar em termos de promoção do nosso património e da história que Santa Maria tem a dar à nossa comunidade e também à nossa humanidade. E, felizmente, com a colaboração do Centro de Estudos da Arqueologia Moderna e Contemporânea e aqui no Estudo Cultural de Sousa, conseguimos levar ao acordo com esta magnífica organização que nos fez chegar aqui a Santa Maria. Tenho a agradecer desde já o excelente empenho do Elvio neste congresso. Também agradecer a presença do Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura por também estar aqui presente nesta abertura do congresso. Muito obrigado por estar cá presente. Aqui, também apresentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Carlos Henrique Lopes Rodrigues, que vão referir umas breves palavras de abertura do nosso congresso, para depois então darmos início aos trabalhos, já aqui com o Dr. Elvio Sousa a coordenar os trabalhos. Eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara para se dirigir. Desta linda ilha, dou-vos as boas-vindas e desejo sinceramente que se sintam em casa durante os próximos dias. Santa Maria é referenciada como uma ilha que sabe receber quem vem por bem e o seu povo delegou desta vez essa tarefa na sua Câmara Municipal. Em primeiro lugar, tenho que fazer um agradecimento público e especial ao Elvio Sousa por se ter lembrado de nós para a realização deste evento e dizer que, com a dedicação sempre disponível de todos os nossos colaboradores, tudo fizemos e vamos continuar a fazer para que ninguém se arrependa de ter vindo a Santa Maria. Santa Maria, uma ilha pequena com apenas 5.500 habitantes, distribuídos por 5 freguesias, Almagreia, Santo Espírito, Santa Bárbara e São Pedro, e com 7 concelhos tem Vila de Porto. A vida mais emblemática dos descobrimentos do país, como já alguém se designou. É em Vila de Porto que está instalada a sua Câmara Municipal, também ela pequena, com fracos recursos, mas com alma
estratégico, vamos definir Santa Maria como a ilha da experimentação. Além do centro, que controla o tráfego aéreo de todo o Atlântico Norte, estão instaladas mais 2 estações de rastreio e estão numa terceira em fase de conclusão. Fato este que, mais uma vez, vem provar que a nossa posição estratégica ao longo dos séculos é inquestionável. Mas sobre essa e outras matérias estarão aqui muitas outras vozes mais realizadas que ao longo destes dias reforçarão essa opinião, com certeza. Gostaria de vos dizer que o nosso apoio tem sido incondicional, obviamente dentro das nossas possibilidades e disponibilidades, a todos os eventos, expedições, palestras, workshops, etc., nas mais diversas áreas, tais como arqueologia, história, economia, biologia, geologia, cultura, etc. Santa Maria é dona de um património edificado, vasto e valioso, tem uma história na olaria única dos Açores e com registros ainda hoje com possibilidades de preservação. É única nos Açores, tem várias jazidas de fósseis, têm sido estudados ao longo dos vários anos e que têm levado muito longe o nome da ilha. Os diversos tribos oficializados e disponíveis facilmente se passará por jazidas, grutas de calcário, formas de cal ou de olaria. Ainda com património edificado, mas mais recente, temos no nosso aeroporto algumas estruturas e construções que devem ser mantidas e mesmo recuperadas, porque fazem parte da nossa história e serão prova provada para as gerações vindouras da época e da importância que tiveram. Eu refiro-me, neste caso, mais especificamente à antiga torre de controle e perdoe o oportunismo, mas aproveito a presença do Sr. Secretário para lhe pedir a maior atenção para com esta questão, e já agora também, com outra que vai ser aqui apresentada e discutida, se trata do Porto de São João da Pista na praia, na nossa praia favorita. Estaremos disponíveis para cooperar. O aumento atlântico e a sua consequência na circulação de bens, produtos e cultura, nem a propósito. Penso que o acordo comercial existente com o Canadá, o que está em cima da mesa, deve ser assinado pelos Estados Unidos. O alargamento do Canal do Panamá poderão os Açores voltar à ribalta se tiverem essa capacidade. Meus senhores, termino, fazendo votos, mais uma vez, para que se sintam em casa nos próximos dias e façam-nos um favor. Quando regressarem às vossas terras, divulguem junto dos vossos amigos e familiares aquilo que vão ver nos próximos dias. E não hesitem em lhes dizer que Santa Maria é o melhor sítio do mundo para viver, para visitar e passar férias. Podem mesmo afirmar que aqui se pode dormir com a chave na porta por lá de fora, ver os coelhos bravos comerem a ração de pão, respirar um ar mais puro e tomar o banho em lugares que com água pelo pescoço podem ver as unhas dos pés. Regional de Educação, Cultura e Ciência, Dr. Luís Magalhães. Bom dia, sendo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Representante do Centro de Estudos da Arqueologia Moderna e Contemporânea, Srs. Registradores Congressistas, minhas senhoras e meus senhores, e já agora também gostaria de pegar as palavras do Sr. Presidente da Câmara, gostaria de cumprimentar os colegas desta ilha, não é, que conseguem viver onde vivem as pessoas e os cães em paz, e se tomáramos nós que fosse sempre assim. Esta, de facto, é uma ilha generosa.
minhas primeiras palavras são naturalmente de saudação a todos os presentes e de felicitação aos promotores desta oportuna iniciativa que hoje e nos próximos dias proporcionará o debate de ideias e a partilha de conhecimentos sobre uma temática que perdura no tempo e que por isso mesmo também se projeta no futuro. Não poderia de resto haver melhor local do que este para a realização de um congresso internacional dedicado às relações transatlânticas entre a Europa, a América e as Ilhas Atlânticas entre os séculos XV e XX. Realço por isso não apenas o facto deste encontro multidisciplinar decorrente da região autónoma dos Açores, mas em especial em Santa Maria, a ilha de Gonçalo Velho, precisamente a primeira destas que foram as Ilhas Terceiras, depois dos arquipélagos das Canárias e da Madeira, do povoamento atlântico. Na verdade, Santa Maria ficaria ligada, ainda no século XV, a um episódio maior, se não mesmo fundador, da história das relações transatlânticas através da passagem, embora algo atribulada, em fevereiro de 1493, de Cristóvão Colombo, que então regressava à Europa na sua primeira viagem ao Novo Mundo. Já no período final, abrangido por este colóquio, o século XX, Santa Maria foi, uma vez mais, não apenas testemunha, mas determinante na história das relações entre a Europa e as Américas, a partir da construção da base militar nos finais da Segunda Grande Guerra, que permitiu a esta ilha e aos Açores, já em tempo de paz e como aeroporto civil, desempenhar um papel central nas ligações aéreas transatlânticas. Efetivamente, Santa Maria foi, durante grande parte do século XX, desde logo, a porta de entrada e de saída das ilhas dos Açores por via aérea, tanto em relação ao Portugal continental, como principalmente à América, que foi o destino, como sabemos, de tantas gerações de imigrantes açorianos nas décadas de 1950, 60 e 70. Mas nesses tempos, Santa Maria foi, acima de tudo, a imprescindível escala técnica de trânsito para as principais companhias aéreas nos voos intercontinentais entre a Europa e as Américas do Norte, Central e do Sul. Por aqui passaram milhares e milhares de passageiros, funcionários e agentes dos dois lados do Atlântico, afirmando uma ilha cosmopolita e aberta ao mundo, o que ainda mais relevante se torna ao pensarmos no país fechado e isolado que então Portugal. Exemplo, Santa Maria, é inegável a importância de todas as demais ilhas atlânticas e o seu contributo fundamental ao longo dos séculos para as relações entre a Europa e as Américas. Foi, aliás, um açoriano, o historiador e humanista Gaspar Frutuoso, que, a final do século XVI, na sua obra monumental Saudades da Terra, nos legou um primeiro e importantíssimo repositório da história, dos usos e costumes, da fauna, flora, geografia dos 4 arquipélagos atlânticos, revelando também a inegável importância geoestratégica e económica que se revestiram no espaço atlântico europeu. Recordemos que não se tratava apenas da posição geográfica de assinalável relevância, mas também do desenvolvimento de uma produção agrícola com importância económica fundamental para os Estados Ibéricos e para todo o espaço europeu. Os arquipélagos atlânticos foram, pois, não nos esqueçamos, as ilhas dos cereais, do pastel e das plantas tintureiras, do açúcar e do vinho e do algodão e do linho, entre outras produções que se sucederam e complementaram entre si ao longo dos tempos. Meus senhores e meus senhores, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde constituíram efetivamente os pilares atlânticos da primeira globalização levada a cabo pelos reinos ibéricos. E neste contexto, os Açores assumiram desde cedo um destaque e interesses estratégicos inquestionáveis e sem comparação. Por força dos ventos e correntes marítimas do Atlântico, o arquipélago tornou-se um ponto obrigatório de escala no regresso das rotas ibéricas, tanto das ilhas orientais como das ilhas ocidentais, para restabelecimento das tripulações, para abastecimento e reparação das embarcações e com bases de proteção contra corsários e piratas. Ao longo dos séculos, o progresso das comunicações e das tecnologias não o retirou o protagonismo, antes o renovou o interesse dos Açores e pelos Açores em relação aos Estados europeus, acentuando em diversas e novas dimensões, o que bem pode ser constatado também pelo sucessivo estabelecimento de representações consulares nestas ilhas, principalmente a partir do século XVIII. As
ilhas dos Açores formam-se em palco do interesse e disputa entre diversas potências europeias, determinando a política de alianças portuguesas. Exemplos desta constatação são dados, desde logo, pelo curso que aqui sempre ocorreu ao longo dos séculos, mas também pelo papel determinante dos Açores em episódios como a resistência dos habitantes da Ilha Terceira ao domínio de Filipe II, no século XVI, a restauração de 1640, também a partir daqui, a independência dos Estados Unidos e a guerra anglo-americana, no final do século XVIII e início do XIX, as guerras napoleónicas e as lutas liberais, ou já em pleno século XX, nas Primeiras e Segunda Guerras Mundiais. Em tempos mais recentes, em plena Guerra Fria, são também os Açores e a base das Lajes, uma vez mais, a serem determinantes na política de aliança do Estado português, desta vez com os Estados Unidos da América, que, como sabemos, e não obstante a natureza antidemocrática do regime autoritário do Estado Novo, convidam Portugal, em 1949, a integrar o grupo dos fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que mais tarde apresentou a candidatura de Portugal à Organização das Nações Unidas em 1955. Por outro lado, a importância deste espaço transatlântico acompanhou o desenvolvimento da tecnologia dos meios de transporte e comunicação, desde os tempos da navegação à vela e da propulsão a vapor, passando pela aviação civil e militar, sem esquecer a amarração de cabos submarinos e hoje as tecnologias espaciais. Aliás, Santa Maria demonstra bem esse processo evolutivo que se projeta também no futuro, tendo em conta a sua forte ligação às atividades aeroportuárias e aeronáuticas. Hoje, por exemplo, Santa Maria concretiza uma aposta clara dos Açores nas tecnologias espaciais, nela se instalando a estação de rastreio da Agência Espacial Europeia, ESA, no âmbito da qual ainda recentemente entrou em funcionamento uma nova estação GSS, Grand Sensor Station, no âmbito do projeto Galileu. Do mesmo modo, entre outras estruturas, aqui se encontra o Centro de Formação Aeronáutica dos Açores, instituição projetada para ações de formação de treino para companhias aéreas e que permite, precisamente, retomar a vocação natural da Ilha Santa Maria para as atividades mais diretamente relacionadas com a aviação civil. E, senhoras e meus senhores, creio que todos estaremos assim de acordo sobre a importância, hoje dita geoestratégica, do arquipélago dos Açores, do uso do Atlântico como via privilegiada para as seculares relações comerciais, sociais e afetivas entre a Europa, a África e as Américas. É, pois, pela descoberta das Ilhas Atlânticas que se inicia uma nova perspectiva para a expansão ultramarina portuguesa e europeia. Como afirma o historiador Damião Pérez, uma vez descobertas, as Ilhas Açorianas eram uma flecha de penetração apontada a oeste, primeiro passo no caminho da América Setentrional. É, pois, por estas ilhas, como plataforma indispensável nas relações transatlânticas, que se faz a abertura da Europa ao mundo. Nas palavras do historiador açoriano Avelino Menezes, as ilhas são agentes da transfiguração do globo, já que facilitam a aproximação dos continentes e o diálogo das civilizações enquanto vias de explotação e de acolhimento de padrões civilizacionais milenares e dissemelhantes. Entre os arquipélagos do oceano incomensurável, os Açores constituem uma porta da modernidade que facilita a abertura, o conhecimento e a partida do mundo. Neste contexto da modernidade, o papel dos Açores como plataforma comunicacional tem vindo a ser assinalado pela própria União Europeia, que destaca as potencialidades das regiões ultraperiféricas no que se refere à situação geoestratégica, à sua capacidade de aproveitamento quanto a energias renováveis, ao acompanhamento dos efeitos das alterações climáticas e da biodiversidade, ao mesmo quanto ao valor acrescentado nos domínios agroalimentar, biodiversidade, astrofísica, aeroespacial, oceanografia, vulcanologia, sismologia. A relevância dos Açores nas relações transatlânticas resulta, como é facilmente perceptível, da localização do seu território terrestre no Atlântico, mas também da disposição do arquipélago por cerca de 600 km do oceano, que lhe atribuem uma vasta área da zona económica exclusiva, com mais de 953 mil km²,
e uma extraordinária diversidade de recursos, habitats e sistemas de incalculável potencial económico. A política do mar está, pois, no centro do valor e da potencialidade dos Açores e reconhecemos, por isso, a importância de participarmos ativamente na determinação de uma estratégia marítima europeia para o Atlântico. No contexto destas políticas do mar, é fundamental garantir que as ilhas não sejam apenas um palco para descobertas científicas e de explorações económicas, e temos, por isso, de agir concertadamente e nos diversos níveis para que o conhecimento das diversas atividades do espaço atlântico sejam determinadas com a participação dos órgãos do governo próprio, das regiões interessadas, para que o seu valor acrescentado reverta também em benefício das suas populações. Aliás, como noutros tempos, hoje a riqueza do mar dos Açores relaciona-se também com importantes mais-valias localizadas em terra, como a facilidade de acesso logístico aos recursos através dos portos existentes nos Açores, bem como a sua posição estratégica central na confluência ou proximidade das principais rotas marítimas transatlânticas. O espaço atlântico assume assim, sabemos bem, um interesse redobrado e nos dois lados do oceano. Será exemplo disso, na área da investigação, a assinatura em maio do ano passado da Declaração de Gauleiro, um acordo entre a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá sobre o reforço, precisamente, da cooperação em torno da investigação atlântica para melhor compreender este espaço e promover a gestão sustentável dos seus recursos. Outro exemplo será o processo de negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, com vista ao estabelecimento de uma parceria transatlântica de comércio e investimento, que tem como objetivo, como é sabido, e entre outras áreas, a supressão de obstáculos comerciais numa vasta gama de domínios. Uma vez mais, o previsível impacto desta parceria sobre os fluxos comerciais mundiais não poderá estar dissociado da localização privilegiada do arquipélago, encontrando nos Açores o enquadramento e a possibilidade de prestação de serviços associados à entrada e à saída de mercadorias que permitirão renovar, uma vez mais, a centralidade dos Açores na interligação entre as duas margens do Atlântico e mesmo com o Atlântico Sul. Meus senhores e meus senhores, termino, naturalmente, agradecendo o honroso convite que foi dirigido ao Sr. Presidente do Governo dos Açores, que aqui represento, para participar nesta sessão de abertura do Congresso Internacional de Relações Atlânticas entre a Nova América e as Atlânticas entre os séculos XV e XX. Estou certo que estes dias de trabalho serão de grande utilidade, desde logo pela abrangência multidisciplinar do seu programa e pela qualidade dos oradores que dele constam, bem como, estamos certos, pelo interesse das apresentações. Como ponto de partida para estes dias de trabalho, sabemos que as Ilhas Atlânticas são, efetivamente, um elemento incontornável, não apenas da história, mas do presente e do futuro do relacionamento transatlântico. Os Açores foram e continuarão a ser o fator decisivo e determinante da projeção externa de Portugal, tanto no contexto da União Europeia como no das relações internacionais do nosso país e da Europa com o continente americano. Em suma, os Açores não estão apenas situados no centro do Atlântico. Os Açores estão, e sempre estiveram sim, no centro da política internacional de Portugal e das relações transatlânticas em geral, sobre este imenso espaço de democracia e de liberdade, mas também de progresso e de amizade entre os povos, que todos desejamos aprofundar. Muito obrigado pela vossa atenção e os votos de um bom trabalho. Deixa-me também desejar votos de um excelente congresso, um bom trabalho, que consigam atingir o sucesso que idealizaram para as vossas apresentações. Convido-vos também a um pequeno break para café, prepararem-se para o primeiro painel que vai ter início às 11h30. Muito obrigado. Cravo branco, não me prendas, que eu não tenho quem me solde. Cravo branco, não sejas o cravo branco, causante da
solo baixinho